Olá, meus queridos historiadores, tudo bem com vocês? Meus colegas estudiosos de história, todos vocês que amam com paixão essa disciplina, essa matéria, essa ciência que é a história. Muito bem, eu sou o professor Gilson, talvez você já saiba, não é isso mesmo? Estamos aqui para estudar hoje um pouco um documento da Secretaria da Educação, o Currículo Paulista, que diz assim, ó, as linguagens das fontes históricas, documentos escritos, mapas, imagens, entrevistas. Então, eu quero estudar com vocês aqui sobre fontes históricas, quero estudar com vocês sobre sujeito histórico. Entre alguns materiais que eu uso, claro que o material do FTD, que eu estou aqui abrindo para a gente estudar juntos. Então, além das minhas pesquisas, além da minha formação, além da internet, além da universidade, a gente continua estudando e usando materiais adequados, não é isso mesmo? Para continuar estudando, a gente não pode confiar só na nossa memória, apesar de que a memória ela é algo importantíssimo em história, né? Muito bem. Então vamos lá. As linguagens das fontes históricas. Queria começar com você com essa questão. O que são fontes históricas? Você vai achar algumas definições que fonte histórica é tudo aquilo que o ser humano cria ou transforma para utilizar, né? Então todo objeto, todo artefato criado ou utilizado, transformado pelo ser humano, ele serve como testemunha de algo, de um momento histórico, de um fato histórico, desde que usado como documento de pesquisa histórica. Tudo aquilo que o ser humano produziu ou transformou, ele serve como testemunha disso. Então nós temos algumas definições de fonte histórica, por exemplo aqui, ó, fonte histórica. Fonte histórica é tudo aquilo que traz informações sobre o passado e que serve para a construção do conhecimento histórico. Existem vários tipos de fontes históricas, como, por exemplo, relatos orais, documentos escritos, fontes materiais, fontes visuais, fontes audiovisuais. Muito bem. Fontes históricas, então fontes escritas. Você pode ter documentos, certidões, cartas, testamentos, livros, jornais, revistas, entre outros. Fontes não escritas. Então você tem alguns objetos, por exemplo, pedras, cerâmicas, objetos, também entre outros. Fontes audiovisuais. Então, por exemplo, um dia essa filmagem aqui ela vai servir como fonte histórica, talvez. Pode ser que sim, pode ser que não, não é verdade? Muito bem, então vamos lá. Cinema, televisão, música, vários tipos de gravações. Fontes visuais, como pinturas rupestres, imagens, fotografias, anúncios de publicidade e outras coisas mais. Fontes orais, então música, folclore, registros de entrevistas, relatos falados, então são fontes históricas orais. Vamos lá? Então tem aqui um exemplo para vocês. Aqui nós temos um exemplo de fonte histórica, né? Que são pedras polidas do período neolítico. Então, você sabe que na pré-história nós tivemos alguns momentos como a Idade da Pedra Antiga, né? O Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, ao Paleolítico, Idade da Pedra Antiga. E também em seguida nós tivemos o período do Neolítico, que é a Idade da Pedra Polida, da onde nós temos aqui esses artefatos usados, ali são originais, tá? Usados na pré-história. Também temos aqui outro exemplar de fonte histórica, uma tábua de barro de escrita cuneiforme feita pelos sumérios. Isso é um documento histórico muito importante e, obviamente, que é uma fonte histórica. Avançando, monumentos também são fontes históricas. Então você tem aqui o exemplo das pirâmides do Egito, né? Então lá tem muita coisa, muito material, né? Os sarcófagos dos faraós, nós temos a esfinge, nós temos as pirâmides, obviamente, bastante coisa, bastante monumentos como fontes históricas. Aqui você tem uma outra fonte histórica, não sei se você consegue ver bem, depois você tenta aproximar o vídeo. Carta de Pero Vaz de Caminha relatando ao rei de Portugal os fatos do descobrimento, relacionados ao descobrimento do Brasil, a viagem das caravelas aqui
para o Brasil, né? Continuando aqui, muito bem. Temos aqui uma outra fonte histórica bastante importante. Aqui é um documento que fala, um noticiário muito antigo, de 1888, que fala sobre, então, a extinção da escravidão. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, deixa eu afastar aqui senão fico muito em cima, ela assinou a abolição da escravidão por pressão internacional da Inglaterra e coisas assim que você já sabe. Muito bem, avançando aqui, temos aqui um exemplar da Constituição, da primeira Constituição após a proclamação da República. Então, isso aqui é a capa, uma das folhas da Constituição de 1891. Continuando, então, fotografia também é fonte histórica. Não sei se você está percebendo aqui, mas esse cara de 3 para 4 anos aqui é o professor Gilson. Bom, minha mãe tem essa foto em preto e branco e eu peguei como exemplar aqui, tomei a liberdade para ilustrar aqui a sua aula, né? Você merece uma beleza do Gilcinho aqui, tá bom? Muito bem. Avançando. Bom, outro tema que nós precisamos falar, que é um tema importante, são os sujeitos históricos. Sujeitos históricos. O que é um sujeito histórico? Sujeito histórico é toda pessoa que participa individualmente ou coletivamente de um fato, de um acontecimento, de um processo histórico. Então o que acontece? Deixa eu ler aqui rapidamente essa definição para você. Por muito tempo foram considerados sujeitos históricos somente pessoas ditas importantes, como reis, generais, políticos. Acreditava-se que somente esses personagens de destaque determinavam os rumos da história. Então era assim, gente grande, gente importante. Napoleão Bonaparte, Joana d'Arc, o faraó Ramsés II, segundo, né, e etc, etc. Muito bem. Nas últimas décadas, porém, a historiografia, os historiadores, passaram a entender como sujeito histórico toda a pessoa que participa do processo histórico. Então, por exemplo, o cozinheiro do Hitler, ele é um personagem histórico, um sujeito histórico. Imagina se ele envenenasse o Hitler. Ou o alfaiate do Napoleão, não sei quem é que fazia lá aquelas roupas dele, também é um sujeito histórico. O armeiro, o escudeiro. Então, qualquer pessoa que participa da história do cotidiano, ele é um sujeito histórico. Então, isso é uma nova concepção de sujeito histórico. Avançando aqui, vamos lá. Muito bem, sujeitos históricos têm, então, essas duas diferentes concepções. Pode ser os personagens que desempenham ações individuais, consideradas como heróicas, por exemplo, rainhas, reis, rebeldes. O sujeito histórico pode ser entendido como sendo os agentes de ação social, que se tornam significativos para estudos históricos escolhidos com fins didáticos, sendo eles indivíduos, grupos ou classes sociais. Estou lendo para vocês, né? Para a gente ter uma definição legal aqui de sujeito histórico, tá bem? E aí agora eu vou te dar alguns exemplos de sujeito histórico. Bom, pastor Martin Luther King Jr., ele era um pastor dos Estados Unidos, né? Num período em que os Estados Unidos tinha leis racistas muito fortes e ele lutou contra o racismo, ele liderou a luta contra o racismo por direitos individuais, por direitos civis e fez marchas pela liberdade. Então trouxe ele aqui como exemplo de um importante sujeito histórico. Mais uma pessoa que eu admiro aqui, a Madre Teresa de Calcutá, como exemplo aqui de um sujeito histórico, uma mulher importante, uma mulher forte da história, porque ela deixou a sua família, uma senhora pequenininha, frágil, e foi então ajudar os pobres e deu a vida para ajudar os pobres. Tem alguém que critica a Madre Teresa porque ela castigava os meninos, porque ela era brava, ela era realmente disciplinadora, mas ela deu a vida para cuidar dos pobres, das crianças pobres. Então essa é uma grande mulher, grande sujeito histórico. Avançando aqui, esse personagem polêmico, porém muito importante, é um sujeito histórico brasileiro, né? O juiz Sérgio Moro. Você sabe que ele liderou em certo momento a Operação Lava Jato, a maior operação contra a corrupção do Brasil, e ele teve a ousadia de que outros não tiveram. Ele colocou na cadeia pela primeira vez
grandes empresários, importantes políticos, inclusive um ex-presidente da República, pessoas importantes, se tornou um sujeito histórico no cenário brasileiro, muito atual, e aliás é por isso, por ser atual, que eu trouxe ele aqui como exemplo para nós. E aqui tem uma homenagem a ele feita no metrô de Portugal, pessoas que estavam mudando a história do mundo, e no caso ele como o combate contra a corrupção. Esse aqui vai dar bastante história ainda para a gente analisar na história contemporânea. Avançando, nesse momento histórico, nós estamos aqui vivendo um período de pandemia, a maior epidemia do século XX, do século XXI. Aliás, no começo do século XX nós tivemos a gripe espanhola, que matou muita gente, mas a maior epidemia, sem dúvida nenhuma, dos últimos 100 anos, nós estamos vivendo a epidemia internacional do coronavírus, da Covid-19, muita gente adoecendo, muita gente morrendo, e esses heróis aqui, ó, os profissionais da saúde, eles são sujeito histórico. Acontece o seguinte, o sujeito histórico ele pode ser alguém famoso, reconhecido, ou alguém anônimo, você não sabe o nome. Ele é alguém da história do cotidiano, mas ele é um sujeito histórico. Então nós temos aqui os profissionais de saúde, os heróis da saúde, que são nesse momento, estão na linha de frente da batalha, né? Eles são os verdadeiros heróis do Brasil nesse momento, defendendo a saúde, defendendo as pessoas e tentando salvar vidas. Merecem a nossa homenagem nesse estudo sobre sujeito histórico. Encerrando, você é um sujeito histórico. A sua participação na sociedade, ela é importante. Você pode fazer história, você está fazendo história. Como é que você está escrevendo a história da sua vida? Você pode estar escrevendo uma história consistente ou então está distraído por aí sem saber que você é alguém importante na história, certo? Mas assim, todos nós, cada pessoa, cada indivíduo é um sujeito histórico. Então, vamos rever algumas coisas aqui, rapidamente. Nós estudamos hoje, então, sobre dois temas importantes: fontes históricas e sujeitos históricos. Fonte histórica, todo objeto, todo artefato, tudo aquilo que foi feito ou modificado pelo ser humano, e ele serve como testemunha no estudo da história. Pode ser documento, fotografia, roupa, armas, pode ser objetos diversos. Resumidamente, tudo aquilo que o ser humano produziu ou transformou, ele é testemunha da história. Pode ser filmagem, pode ser hoje em dia muito comum essa filmagem de celular, que inclusive é onde nós estamos fazendo este vídeo na câmera de celular. Muito bem, sujeito histórico. Todas as pessoas que individualmente ou coletivamente participam do processo histórico. Pode ser alguém famoso, pode ser um herói, pode ser um rei, um general, pode ser alguém que se torne famoso, ou qualquer outra pessoa que participa do seu cotidiano. Então a sua mãe é um personagem histórico importantíssimo, a sua avó, o seu avô. Existe um debate aqui horroroso nesse período de pandemia, em que se considera que os velhos podem talvez ser descartados, só vai morrer velho na pandemia. Isso é uma agressão contra as nossas famílias, não é isso? Então não é uma gripezinha, não é um problema, não é um resfriadinho. Os nossos avós, as nossas mães, a nossa família, ela é muito importante. Todos são sujeitos históricos, tá bom? E você é um sujeito histórico. Por isso eu te peço nesse final de vídeo que você fique bem, lave muito bem as suas mãos, use a sua máscara protetora, não saia de casa se não for preciso, fique protegido, abrigado, em isolamento social, em distanciamento social, mantenha a quarentena muito bem aí, se cuide muito bem, que eu quero te ver logo, logo, te desejo todo o bem do mundo, que você fique com saúde e paz para todos vocês. Aquele abraço do professor Gilson, fique bem, porque eu estou torcendo por você. Aquele abraço, tchau, tchau.